Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe e eu tô aqui para trazer um dos assuntos mais importantes aí, né, mais vistos aí da matemática. Né? Por exemplo, sabe aquela conta que você deixa na gaveta e você esquece de pagar e tem um juro sobre aquilo, mas você não sabe calcular a quantidade de juros? Ou então naquela loja que você sempre vai tem uma quantidade em desconto e você não sabe calcular aquele desconto que você recebeu? Ou então a probabilidade que você tem de ganhar um jogo de sorte, se você quer arriscar nele ou não? Ou então você simplesmente quer comparar uma população menor em comparação a uma maior? Então, pessoal, tudo que eu falei aqui tem a ver com porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma comparação que eu tenho aí sobre um todo. E todos os exemplos que eu passei para vocês têm essa comparação. Se você tem dificuldade ou interesse de entender um pouquinho mais sobre o assunto, continue aí no vídeo. Bom, pessoal, então vamos entender aí o que é porcentagem. Depois a gente entende como que a gente pode representar, depois a gente vê como que a gente pode calcular porcentagem. Certinho? Então vamos lá. O que é porcentagem? Eu gosto de falar, pessoal, que porcentagem é uma comparação. Comparação que eu estou pegando um número e comparando com uma referência. Então estou pegando um número de referência e os outros números seriam uma comparação com essa referência. Por que eu falo de comparação? Porque se eu, por exemplo, eu vou falar assim, quanto que é 30%? Tem sentido? Aí vocês vão perguntar, 30% de quê? De quanto? Então, por isso que eu gosto de falar que porcentagem é uma comparação, porque eu sempre vou pegar a porcentagem de algum número. Então, vou pegar 25% de 30, ou 40% de 1 milhão, e assim por diante, certo? E quando eu faço essa comparação, na verdade eu estou fazendo uma forma simplificada de eu estar representando um número. Eu estou representando uma comparação, certinho? Então, eu gosto de escrever aqui, ó, que porcentagem é uma comparação. Só para a gente entender melhor, certo? Mas para a gente aí calcular, né, entender como que vai funcionar uma porcentagem, a gente tem que entender que porcentagem também é uma razão, uma divisão, uma fração, certo? Então sempre uma porcentagem vai ser uma razão aí, né? Uma razão com o denominador igual a 100. E até é razoável a gente pensar nisso, pessoal. Por quê? Quando eu estou falando de 30%, olha até o nome, 30%. Quando eu faço essa fraçãozinha aqui, ó, 30 por 100. 30% e 30 por 100. 100 e 100. A gente fala, é basicamente a mesma coisa. Por isso que, então, o nome vem exatamente da fração. 30 por 100 é igual a 30%. Certo? E daí sempre porcentagem vai ser representado com denominador igual a 100, certinho? Então beleza. Então eu já falei uma forma de representar, né? Ó, as duas formas estão aqui. Posso representar com esse símbolozinho, certo? E posso representar em forma de fração com denominador igual a 100. Só que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Uma fração, ela faz sentido eu falar ela sozinha. Por exemplo, se eu simplificar isso daqui, é a mesma coisa que 3 sobre 10. Se eu falar só 3 sobre 10, faz muito sentido, né? 0,3 aqui. Só que se eu falar 30%, igual eu falei pra vocês, não faz sentido, porque eu tenho que falar 30% de alguma coisa. Aí 3 sobre 10 vai ser uma forma de representar a porcentagem se eu falar 3 sobre 10 de alguma coisa também. Então 3 sobre 10 de 40 é a mesma coisa eu falar 30% de 40. Então a gente só tem que tomar cuidado aí, sempre quando a gente estiver falando de fração, é de alguma coisa para ser como porcentagem. Certo? Porcentagem sempre tem que ter alguma comparação aí. Então eu estou comparando 40, estou pegando uma parte do 40 e representando por 30%. Quanto será essa parte? Aí é como a gente vai calcular, certinho? Então uma forma de eu representar aí, a gente já viu aqui, como fração, certo? Então eu posso representar uma porcentagem em forma de fração. Tinha falado que tinha que ser sobre 100, mas não necessariamente. Igual 3 sobre 10 é a mesma coisa que 30 sobre 100, só que o 3 sobre 10 não está sobre 100. E pode estar tranquilo assim, tá? Então, uma forma de representar aí, ó, 3 quartos, ou 210 sobre 100, sei lá, tô pegando frações aleatórias. E eu também posso representar através do símbolo. Símbolo de porcentagem.
Que daí vai ser, ó, isso aqui é a mesma coisa que 75%. Isso daqui é a mesma coisa que 210%. Certo? Então, olha aqui. Esse daqui, pessoal, é um exemplo onde o número que eu estou pegando, que eu estou fazendo a comparação, é maior que minha referência. É maior que 100%. Certo? Agora a gente vai entender aqui, ó, como que a gente pode calcular essas porcentagens. Então, o cálculo de porcentagem, pessoal, é igual para todos os exemplos. Então, se eu quero calcular a porcentagem, vai ser exatamente igual para tudo que eu quiser, independente do exemplo. Certinho? Vou apagar aqui. Então vamos lá. Então, para me calcular aí porcentagem, eu tenho que pegar uma porcentagem e fazer uma comparação com o número. Então, por exemplo, eu quero tirar 25% de 30. Então, quanto que é 25% de 30? Como que eu vou calcular isso? Então, sei lá, eu tenho uma roupa lá de R$ 30 e na loja ele tem 25% de desconto. Nossa, imagina, né? Isso é bom, né? Enfim, eu tenho aqui então 25% de desconto em cima desse 30. Então eu quero saber quantos reais de desconto que eu vou ter. Certo? Então, olha aqui o que a gente tem que fazer. Então, eu falei, pessoal, que porcentagem é uma forma de fração. E é o que a gente vai representar. 25 por 100. Certo? Então, quem saber quanto que é 25 por 100 em decimal ou simplificar essa fração, pode tranquilamente, não vai alterar nada. Então, uma forma de você representar 25 sobre 100, você que vai decidir aí. E daí você vai multiplicar isso por 30. Certo? Então, você vai estar falando aqui, ó. Você vai estar tirando 25% de 30. Certinho? Então, isso daqui vai ser igual a quanto? Aí a forma que você quiser fazer essa continha também vai de você. Se você quiser multiplicar esse número por esse e depois dividir por 100, pode também. Se você quiser simplificar isso daqui e multiplicar por 30, também pode. Eu gosto de simplificar e depois multiplicar. Então, por exemplo, quando eu vou simplificar 25 sobre 100, eu posso dividir aqui por 25, posso dividir aqui por 25. Daí que vai dar 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Vezes 30. Então, 1 vezes 30, 30. Então, 30 aí sobre 4, que vai dar 7, alguma coisa. Então, a 25% de 30, quando a gente vai pegar o desconto lá, vai dar R$7 e pouquinho. Certinho? Então, eu calculei aí, ó, 25% de 30. Então, sempre, pessoal, eu pego o meu número, represento em forma de fração. Então, o número representado em forma de fração que você quiser, desde que seja igual a esse daqui, tipo esse 1/4, você multiplica por 30, pelo seu número de referência. Certinho? Aí vamos pegar aqui outro exemplo. Então, eu tenho aqui 200% de 44. Então, na verdade, quando eu pego 200%, a gente já tem que imaginar que ele vai ser o quê? Maior que 44, porque ele está maior que 100. Então, sempre quando o número for maior que 100%, a minha porcentagem for maior que 100%, ele vai ser maior que o meu número de referência. Certo? Então, aí eu vou pegar 200 por 100 e multiplicar por 44. Aqui, ó, dá exatamente igual, né? É exatamente igual, não, desculpa. Aqui dá um número natural, né? Inclusive, dá para me dividir 200 por 100, que vai dar quanto? 2. Então, 2 vezes 44. 2 vezes 44, 88. Então, 200% de 44, pessoal, é 88. E daí, se na prova que você estiver fazendo, no concurso que você estiver fazendo, ou simplesmente você quer saber a porcentagem de alguma coisa, você pode fazer também essa multiplicaçãozinha aqui, ó, pela calculadora. Então, aqui, ó, é só você dividir esse número por esse. Daí você multiplica por o número de referência que você está pegando. Certinho? E, pessoal, uma observação bastante importante aí. É bom vocês sempre saber quanto que é, assim, você já olhar o número de cara, assim, a comparação de cara, e saber quanto que é 1% de um número, 10% de um número e 50% de um número. Então, esses aqui, ó, é legal você saber sem fazer continha, assim, ou sem usar a calculadora. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o número de referência aqui, 20.
Ó, para mim calcular 20 é 10% de 20, vou colocar assim, para ficar melhor. Então, para mim calcular 10% de 20, o que eu tenho que fazer? Pegar o 10 por 100, né? E multiplicar por 20. Pessoal, 10%, eu vou dividir aqui por 10 em cima e embaixo. Então, vai dar 1 sobre 10 vezes 20. Daí vai ficar 1 vezes 20, 20. Então, 20 sobre 10. Então, olha, o que eu concluí aqui? Sempre quando eu pego 10% de número, é a mesma coisa eu pegar esse número e dividir por 10. Então, é a mesma coisa de eu sempre andar uma casinha com a vírgula. Então, olha aqui. No 20 aí, vou colocar aqui embaixo. No 20 aí a vírgula vai estar depois do zero. Dividir por 10, a vírgula vai estar entre o 2 e o 0. Então, ela vai ficar aqui, ó. 2,0. Então, 10% de 20 é igual a 2. Só andei uma casinha. Então, sempre quando eu estou tirando porcentagem de 10%, pessoal, é só andar a vírgula uma casinha aí. Aí, se tiver um 0, é só a gente cortar, né? No caso, o 20 aqui. Então, deu 2. E 1%, pessoal, é andar duas casinhas. Por quê? Ó, eu vou tirar 1 por 100 vezes 20. Então, olha aqui. 1 vezes 20, 20. Dá 20 por 100. Daí, quando eu falei quando é divisão de 10, a gente vai andar uma casinha. Divisão por 100, que é 2 zeros que tem aqui, ó, a gente vai andar duas casinhas. Certo? Então, no caso aqui, ó, vai dar 0,2. Então, aqui passou de 20 para 2, que passou para 0,2. Certo? Então, 1% é andar duas casinhas aí antes da vírgula. E 50%? Como que eu posso calcular esse 50% e por que ele é fácil de calcular? Olha aqui. Então, eu vou tirar 50% de 20. Então, é 50 por 100 vezes 20. 50%, pessoal, 50 por 100, se eu simplificar isso daqui, vai dar 1 sobre 2 vezes 20. E daí 1 vezes 20 dá 20 sobre 2. Então o que eu estou fazendo? Estou dividindo o número por 2. Ou seja, estou pegando a metade do número. E realmente, 50 é metade de 100. Então sempre quando eu estou tirando 50% de um número, eu estou pegando esse número pela metade. Então a metade de 20 é 10. Então 50% de 20 é 10. Então 50% de 30 é 15. 50% de 40 é 20. 50% de 100 é 50. 50% de 1.000 é 500. E assim por diante. Então essas três porcentagens, pessoal, eu sugiro aí que vocês entendam, né, o que eu fiz aqui e já saibam direto, sem fazer muita continha. Certinho? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, comenta aqui embaixo. Certo? Que eu vou responder aí todo mundo. Se você tem algum exercício específico de porcentagem ou de outra matéria aí da matemática também, pode comentar aqui embaixo também, certinho? Então, até o próximo vídeo.